Olá, olá, meus queridos. Estou voltando. Vou dar continuação ao livro do Profeta. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, só pra gente relembrar um pouco, o livro, ele é um mito, né? Então, a gente precisa saber interpretá-lo. Não é literal. O mito nada mais é do que o próprio ser humano como um personagem principal e os outros personagens como outros aspectos que a gente carrega, né? Os nossos desejos, os nossos medos, os limites, né? As ansiedades, e que são projetados externamente, para que a gente possa vê-los um pouco melhor. Sempre que Al-Mustafa iria falar sobre algum assunto, todos ali ao redor se calavam. E isso significa como um homem sábio que consegue calar a sua voz interior para poder escutar a sua voz superior. Então, nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre o casamento e hoje nós vamos falar sobre os filhos. Aqui quem faz a pergunta é uma mulher com um filho no colo que chega até Al-Mustafa e faz a pergunta, né? E os filhos? Fala-nos dos filhos. E a resposta que Gibran coloca é uma frase que desestabiliza qualquer um, que desarma qualquer egoísmo nosso. Al-Mustafa responde que os vossos filhos não são seus filhos. E lembrando que sempre quem faz a pergunta tem uma ligação muito íntima com a pergunta em si, né? Com o tema em si. Alguns insights muito interessantes que a Lúcia coloca pra gente, que é muito difícil que uma mulher que carregue uma criança no ventre, uma criança no seu colo, na sua consciência, não identificar que aquele corpo não pertence a ela, que veio ao mundo através dela, mas que não é dela. Porque se a gente parar para pensar, realmente, nem o nosso próprio corpo não é nosso. Nós viemos ao mundo através disso, né? Nós temos a pele, nós estamos aqui na matéria através do nosso corpo, mas a qualquer momento isso também é tirado de nós. E nada que é realmente teu pode ser tirado de você. Mas no plano material, tudo é substituível, tudo se renova. Porque no livro ele fala assim: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Pensamos assim, né? Que a vida, ela tem um desejo de continuar, de se renovar, de ir além. E através dos nossos filhos que esse desejo se manifesta. Eles vêm de nós, mas eles não são uma extensão nossa. Eles têm a vida própria deles, eles têm a alma própria deles, eles têm os pensamentos próprios deles. E o Gibran, ele usa uma analogia que nós somos como arcos e os nossos filhos como flechas. Flechas vivas que são lançadas, ou seja, o arqueiro, que é a própria vida, né, ou Deus, ele aponta para o infinito. Nós nos curvamos com amor, com força, para lançar, para que essas flechas voem o mais longe possível, o mais alto possível para o destino delas. Assim como o jardim, assim como a primavera. As flores nascem, elas caem, elas vão se embora. Numa próxima primavera elas vão nascer de novo, mas não vai ser a mesma flor. Uma outra flor que vai nascer ali, é uma outra essência que vai nascer ali. Para que aquela planta ela possa continuar. É como uma flor que a gente tem em casa, né? A gente pode regar, a gente pode adubar, vai florescer à sua maneira, no tempo dela, com a sua essência. Então, por mais que a gente queira estar ali adubando ela, né, cuidando dela, ela vai ter a sua maneira de florescer. Então, com os filhos é a mesma coisa. Nós somos o jardineiro e a gente tem que estar ali sempre regando, podando e dando o melhor terreno para que eles possam se guiar. E nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos.
Então, para que a gente possa ser um arco mais estável, nós precisamos entender um pouquinho mais como é que as crianças se desenvolvem, como é que as nossas flechas se desenvolvem, para que a gente não interfira num momento errado ou que a gente possa poder semear no momento certo. E nós podemos nos lembrar sobre uma coisa que Platão dizia, que a educação ela tem muito a ver com o conceito de representatividade. Podemos representar aquilo ou alguém que esteja ausente. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Ele tem uma frase que é assim: o princípio é o mais importante em toda a obra. É mais fácil deixar nelas gravadas as impressões que desejarmos. Então, antes da criança ela ter o seu raciocínio lógico, nós nos desenvolvemos a cada 7 anos. A cada 7 anos tem um ciclo da nossa vida. Elas aprendem por imitação e representatividade. Então, ela não tem a capacidade ainda de distinguir o que é alegórico e o que é literal. Então, a criança ela vai se moldar pelas histórias, pelas músicas, pelo que ela vê, principalmente pelo que ela vê dentro de casa, dos seus pais e mestres. Então, se a gente, como pais, como representantes, não vivemos, não adianta a gente falar para eles fazerem que não vai servir, eles vão aprender conforme eles vêm. Ali naquele primeiro setênio, que é até os 7 anos, é a construção e a maturação do corpo físico, que é quando a criança ela tá aprendendo a andar, ela tá aprendendo a correr, tudo o que ela vê, ela tenta imitar. Então, até os 7 anos, ela tá ali majoritariamente ligada à mãe, a energia da mãe, né? Ela vai absorver a qualidade ali dos ambientes, né? A energia do acolhimento. A mãe vai ser o universo para ela, para a criança. Tem muitos casos, sim, que o pai, ele é realmente muito mais presente do que a mãe, mas na maioria das vezes é a mãe que dá esse acolhimento. A partir do segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos, é onde ela vai ter o desenvolvimento da vida emocional, onde a fantasia ela se torna ali um raciocínio lógico. O vínculo ele é mais paterno, a energia mais dominante do pai. Ela vai aprender sobre a autoridade, ela vai ter a orientação. É o momento de encontrar a lei, a ordem, né? A autoridade mais amável. É eles que mandam para o mundo. Então, a partir dos 14 anos é quando ela começa a buscar pelo o seu próprio herói, pelo seu próprio mestre. É quando ela começa a se descobrir também. Ela vai deixar aquela energia do pai e da mãe para ir buscar a sua própria energia, se entender. Até os 21 anos é quando ela começa a despertar a razão, que é a busca pelos seus ideais, né? Ela vai buscar pela identidade, a missão dela no mundo. Nessa jornada, eles já começam a buscar o seu propósito individual. Os pais ali, eles já não vão ser mais mestres, não vão ser guias, eles não vão ter condição de falar o que a pessoa tem que fazer ou não, o que a criança tem que fazer ou não. Ela já vai saber, ela vai se guiar pelo que ela conhece. Então, os pais ali, eles vão começar a ser amigos, né? Conselheiros. Dos 14 aos 21, ele tá se descobrindo. A partir dos 21, ele vai começar a fazer as atualizações do que ele acha que seria bom para ele mesmo, né? Ele não vai ser para sempre aquilo que ele aprendeu até os 21 anos. Ele vai começar a aprender conforme o que ele já tem. Ele vai atualizando o que ele já tem. Então, pensamos, se a partir dos 21 anos ele vai se atualizar, até os 21 anos, ele precisa ser formado ainda. Ele vai precisar de conteúdo para que ele possa ser formado.
E ele precisa ser formado por conceitos espirituais, valores espirituais, porque eles vão ser atualizados depois com a mente. Então, se nós vamos ser os representantes nessas questões que ainda estão ausentes, como é que a gente vai representar uma coisa que por muitas vezes a gente nem tem? Coisas que às vezes estão ausentes em nós mesmos. Se você não tem uma vida espiritual, como é que você vai representar isso na vida de outra pessoa? Gibran, ele encerra o tema dos filhos, né? Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também um arco que permanece estável. Ou seja, a gente precisa buscar essa alegria no encurvamento, que é onde Deus, a vida, vai nos usar, vai esticar a gente, vai nos forçar, nos tirar da zona de conforto. A gente precisa amar sem prender, a gente precisa educar para poder libertar. A gente vai adubar o terreno, a gente vai cuidar da florzinha para que ela possa se desenvolver, para que eles possam ser capazes, né, de si próprio trilhar ali o caminho deles, com as suas próprias paixões, com os seus propósitos. Nós somos só o ponto de partida, né? E futuramente vamos ser o porto seguro deles, um guia. Mas a gente não pode achar que eles vão ficar ali para sempre com a gente, na barra da saia. A nossa maior alegria deve ser que essas flechas voem, né, para longe, que conquistem o mundo, que vivam, que floresçam, que conquistem os seus ideais. É uma forma de amar que ela exige muito desapego, mas também nos traz uma realização imensa. Então, os nossos filhos, eles são filhos do mundo e eles devem ser tratados como tais. Eles têm os seus próprios pensamentos, eles têm as suas próprias vontades, né, os seus desejos. E você, como você se vê, né? Como um arco que libera os seus filhos para o mundo, né? Que você alavanca, que você ensina, que você arremessa eles para longe, ou você tá sendo aquele arco que coloca a mão, que segura, que prende? Conta pra mim qual é a sua perspectiva sobre isso. E no nosso próximo vídeo eu vou estar falando sobre a generosidade. No livro ele fala sobre o dar, que é quando a gente não dá só os nossos bens, mas também do nosso tempo. Espero que vocês estejam gostando. Beijinhos.